Ele nasceu em Presidente Prudente, começou sua carreira no jornalismo aos 16 anos, cursou jornalismo na Unesp em Bauru e atualmente trabalha como correspondente internacional do The Wall Street Journal. O Café com Quê de hoje recebe Paulo Trevisani. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado. Paulo, como já dito, você começou sua carreira no jornalismo bem jovem, né? Como que você vê a evolução da sua carreira dos 16 anos até hoje? Bom, é um longo caminho, né? Eu comecei aqui numa emissora de rádio que nem existe mais, chamava Rádio Piratininga, e de lá para cá o jornalismo mudou muito. Mesmo sem mudar de profissão, as coisas em volta de mim mudaram bastante. Imagina que na época não havia nem telefone celular. Uhum. E de lá para cá, acho que a história se resume em aprender novas maneiras de fazer as mesmas coisas, e essas novas maneiras acabam alterando a maneira como você faz a coisa, mas no fundo a ideia é sempre a mesma, é sempre buscar informação, checar a informação e certificar-se de que a informação que você está passando é coerente, é boa, pode ser usada pelo leitor e está sendo transmitida de uma maneira agradável. E assim, como é que surgiu essa oportunidade de você ir trabalhar nos Estados Unidos, para o The Wall Street Journal? Bom, isso foi nos anos 90, no fim dos anos 90, o Wall Street Journal ele resolveu criar um produto voltado para o mercado latino-americano, chamado Wall Street Journal Américas. Primeiro ele criou uma edição em espanhol e logo depois em português. E basicamente isso consistia em traduzir matérias do jornal, selecionar algumas matérias do jornal e daí traduzi-las para o português, no caso. Só que, num certo momento, eles tiveram a ideia de fazer um programa de rádio com matérias do jornal em português, que era transmitido aqui pela Rádio Eldorado. E foi aí que eu entrei, graças à minha experiência com a Rádio Piratininga lá atrás. Onde, aliás, eu trabalhei com o Homero Ferreira, ser professor de jornalismo. Né? Isso. Acho que eu fui o primeiro aluno dele. Ele é nosso professor aqui ainda. Então, eu fui aluno dele em 81. Fui foca dele. Mas aí isso me ajudou e também isso combinado com o fato de eu estar trabalhando na época na Gazeta Mercantil, que é um jornal que depois infelizmente também acabou, mas era um jornal muito bom e era um jornal bem parecido com o Wall Street Journal em termos de cobertura, assim, né? Cobrir economia, negócios e tal. Então essa combinação de experiência de rádio com economia acabou me tornando candidato bom. E o fato de eu falar português também, porque eles queriam alguém que falasse português, obviamente. E você já sabia o inglês? Sabia inglês, eu tinha... O inglês foi uma coisa que eu investi na minha carreira nos anos anteriores a minha ida. Eu fui para Nova York em 98. Então, desde 93, mais ou menos, em São Paulo, que eu resolvi investir mesmo em estudar inglês. Fui para a Inglaterra por 3 meses para estudar também. E tinha um inglês razoável, o suficiente para conseguir fazer esse trabalho, eu acho. E assim, como que é a rotina de um jornalista lá nos Estados Unidos? A rotina, talvez a maior diferença... A minha experiência nos Estados Unidos é no Wall Street Journal. Sim. Então, mas eu acho que é bem, pelo que eu ouço dos colegas, em outros jornais é bem parecido. Eu acho que uma peculiaridade é que o jornalista, o repórter, ele se espera muito do repórter num jornal americano, e acho que em outros lugares também. É o repórter que propõe a cobertura, que propõe a pauta. Uhum. Aqui no Brasil a gente está acostumado com uma coisa um pouquinho diferente, né? Você chegar no dia, você recebe uma pauta, né? Que alguém te passa e aí você vai cobrir aquela coisa. Lá não é bem assim, não. Você precisa vender a sua matéria, você precisa encontrar o que vale a pena ser noticiado e vender essa matéria, convencer seu editor de que aquilo vale a pena entrar no jornal. Eu acho que essa é a principal diferença, porque isso muda tudo daí. Aí você estabelece o seu ritmo, você estabelece a sua maneira de cobrir as coisas.
E até onde a minha experiência alcança, pelo menos, não existe essa pressão para você escrever, sei lá, 2, 3 matérias por dia. Se você escreve conforme vai dando para escrever, o importante é que a matéria seja boa. E há muita edição, as matérias são muito editadas, mesmo no jornalismo impresso, nenhuma matéria é publicada sem 2, 3 camadas de edição, assim, a edição é bem rigorosa. Às vezes até advogados leem sua matéria quando o assunto é muito delicado, basicamente para evitar processos e também para evitar o tratamento injusto de fontes e pessoas, assim. Falando em edição, como que é a linha editorial do The Wall Street? Os editores, eles interferem muito na matéria? Bom, duas coisas aí. Primeiro, no jornalismo de língua inglesa, há uma separação muito forte entre opinião e notícias. E por muito forte, eu quero dizer, a gente não conversa com as pessoas, sabe? É muito isolado mesmo, uma muralha chinesa ali. Tanto na distribuição do jornal, né, as páginas de opinião, são separadas as páginas de notícias, mas também a equipe é totalmente diferente. O pessoal que escreve editorial não trafega pela redação, a gente não toma café juntos, é separado. Isso quer dizer que eles não propõem matérias para a gente e a gente também não vai atrás de conselhos deles, que é exatamente para separar. Não existe esse papel do cara que escreve uma matéria num dia, no dia seguinte escreve uma coluna de opinião. Isso aí não existe. Agora, para não confundir os termos, né? Porque quando eu falo que há muita edição, a edição no sentido de controle de qualidade de matéria, que é a edição de notícias. Esses editores são editores de notícias. E sim, eles têm total liberdade de pegar uma matéria que está ruim e transformá-la numa matéria melhor. Mas isso é uma coisa interessante também, que é um trabalho que vai e volta. Então eu escrevo uma matéria aqui, eu passo para um editor. Na verdade, isso é uma boa maneira de dizer. Eu escrevo aqui e passo para um editor que fica em São Paulo, ok? Ele vai ler a matéria e vai responder para mim: Paulo, acho que podia mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu concordo ou não, geralmente concordo, eles são bons editores. E aí fechamos aqui, eu e ele entramos num acordo, essa matéria está boa para mandar. Aí a gente manda para Nova York. Aí lá outro editor vai pegar essa matéria e vai ler e vai concordar ou não com o que a gente fez até agora. Mas o que ele discordar, ele também vai mandar de volta para a gente. E isso é um processo muito interessante, porque às vezes a gente passa um tempão discutindo qual a melhor maneira de dizer a mesma coisa. Como tornar essa sentença mais simples, mais sucinta, mais interessante para o leitor. E uma vez que todos nós concordamos que alguma coisa está certa, só aí que ela é publicada. Assim, você morou bastante tempo fora, né, nos Estados Unidos, e viveu, por exemplo, grandes avanços, ou, como eu posso dizer, desastres, 11 de setembro, o boom da internet. Para você, assim, como que é ter vivido isso mais de perto? Olha, isso acho que foi uma coisa fascinante, na verdade. Bom, os atentados terroristas, claro, são um capítulo à parte, aí, uma coisa absurda que marcaria a vida de qualquer um. Mas essas outras revoluções, a revolução da internet, eu dei muita sorte. Quando eu cheguei lá, essa coisa estava começando ainda. Meu primeiro serviço de internet em Nova York era internet de escada ainda. Aquela coisa assim. Você ia baixar um browser, você colocava à noite, na manhã seguinte que tinha terminado de fazer o download. Mas então naquela época, a ideia de ter uma publicação online era uma coisa meio fora da realidade, porque era uma coisa, ainda era muito difícil, assim, não era muito friendly, não era muito amigável. Mas aí conforme chegou a banda larga, essas coisas assim, aí o pessoal começou a despertar para isso. Não, pera lá, eu posso estar na internet. E aí houve um monte de discussões naquela época que tem um impacto até hoje. Por exemplo, o conteúdo, a gente deve oferecer o conteúdo de graça na internet e faturar com anúncios. Outros achavam que não, a gente não deve dar nada de graça, a gente tem que continuar cobrando, senão, porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver. E
E depois a publicidade online começou a decolar, mas depois não foi até onde queria. Enfim, tem todo um processo que ainda está acontecendo e não terminou de acontecer. E na verdade, é a sua geração de jornalistas que vai resolver esse problema. E assim, como é que você vê então o futuro do jornalismo agora? Bom, o meu palpite, é que o jornalismo, eu acho que as bases da mudança já estão mais ou menos consolidadas. O jornalismo agora, ele não é mais o monopólio de 2 ou 3 grandes instituições. O Wall Street Journal está sentindo isso na pele, o New York Times está sentindo isso na pele, enfim, os grandes jornais do mundo estão sentindo isso na pele. Não faz mais sentido você ficar esperando que um assinante venha atrás de você, você tem que buscar esse assinante. A receita de publicidade do setor privado, que foi o que sustentou provavelmente o melhor jornalismo que já houve na história, essa receita desapareceu praticamente, não existe mais. As empresas não têm mais a disposição de gastar tanto quanto gastavam antes com anúncio em jornalismo impresso. O jornalismo online, ele é o que mais cresce, onde as pessoas mais leem, mas ele fatura muito pouco. E jornalismo é uma atividade cara. O que eu acabei de descrever aqui, um repórter, 2, 3 editores, mas é muito caro isso. E é preciso, e aí é que a sua geração vai ter que achar uma solução para esse problema, achar uma maneira de continuar faturando, de continuar entrando dinheiro para financiar jornalismo de qualidade. E acho que daqui a alguns anos, eu tenho a impressão que muito do que acontece hoje está havendo muito ruído nisso. Parece que existe uma ideia assim de que basta uma ideia na cabeça e um smartphone na mão e você faz um jornalismo que você quer. Mas não é bem assim. Você precisa ter controle de qualidade. É um trabalho de equipe, não é um trabalho solitário, apesar do mito do repórter solitário, essas coisas. Não é bem assim que funciona. Um Twitter sozinho não é uma garantia de informação de qualidade para o leitor. Acho que é isso. Então, eu acho que muito do que hoje o pessoal está considerando como jornalismo alternativo, etc., eu acho que muito disso vai acabar sumindo, porque as pessoas vão começar a perceber que não dá para confiar. A informação só é boa quando você pode tomar uma decisão com base na informação. E muita da informação que está aí, não dá para você tomar uma decisão, não dá para você botar seu dinheiro nela. Então, acho que no final das contas, vão sobreviver as corporações, os grupos, as pessoas que conseguirem manter um nível de qualidade e achar uma maneira de se financiar. E assim, Paulo, eu, como você, já tive experiência fora do Brasil, e eu posso dizer que minha perspectiva sobre o país mudou depois que eu fui para fora e voltei. E a sua? Como que está hoje a sua perspectiva sobre o Brasil? Sim, isso acontece mesmo. Quando você sai do país, você começa a ver coisas que são diferentes e você compara. Tem razão. Mas eu diria o seguinte, que você está sempre aprendendo. Um país é uma coisa muito grande, muito complexa. O Brasil, particularmente, é um país muito grande, com todo tipo de gente, com uma mescla de culturas muito intensa, muito grande, uma história muito interessante, muito conturbada. E eu, sinceramente, estou aprendendo constantemente. Aprendendo a gente tem uma escola muito ruim, você sabe disso. Quando eu fui à escola, ainda era o regime militar, então havia uma certa limitação do que podia ser ensinado e como que as coisas eram ensinadas na escola. Então depois ainda tive que passar bastante tempo tentando reaprender as coisas da escola, porque muita coisa não combinava. E eu acho que até hoje a gente tem muitas lacunas no nosso conhecimento sobre o Brasil. Volta e meia eu pego algum livro antigo até. Outro dia eu estava lendo um livro escrito em 1873 sobre o Brasil e eu fiquei bestificado com a quantidade de coisas que eu não sabia sobre o Brasil. Então, a perspectiva sobre o Brasil, eu acho que é alguma coisa que todos nós precisamos melhorar bastante para entender, porque
Com certeza, a grande maioria das coisas que a gente olha e discute e se assusta, talvez, hoje, não são coisas que começaram ontem, são coisas que começaram muito tempo atrás e quanto mais a gente se dispuser a pôr a coisa em perspectiva e aprender mais, melhor a gente vai conseguir digerir o que acontece hoje. Paulo, e assim, qual dica que você dá para alguém que quer seguir a carreira de jornalista, mas fora do Brasil? Bom, eu acho que, na verdade, o fora do Brasil está cada vez mais dentro do Brasil também, por causa da internet. Por causa da internet. Mas para quem vai seguir a carreira de jornalista, eu acho que é fundamental aprender inglês. Por que é fundamental aprender inglês? Porque a maioria do jornalismo praticado no mundo é feito em inglês. E é um jornalismo muito competitivo, esse inglês. Quer dizer que é um jornalismo de boa qualidade. Você vê, principalmente agora no universo da internet, um jornal que tem sede em Londres, ele compete com um jornal que tem sede na Austrália, da mesma maneira. Não há porquê um não entrar no mercado do outro. Ou um jornal da África do Sul, ou um jornal dos Estados Unidos, enfim, qualquer país de língua inglesa. Então, é um mercado muito competitivo e por isso eu acho que o meu conselho, a minha dica para o pessoal leia bastante em inglês, há muito material disponível. Leia as coisas consagradas. Leia o New York Times, leia o Wall Street Journal, por favor. Leia o The Times of London, leia o Washington Post, The Guardian. Leia os jornais consagrados e entre em fóruns de jornalismo, bota no Google lá, writing, journalism writing, qualquer coisa assim, devore o que aparecer, aprenda. Um monte das coisas, acho que isso é importante também, um monte das coisas que você vai ver e que você vai aprender não combina com o que você precisa fazer no Brasil, porque são culturas diferentes de trabalho. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena. Se o seu objetivo, principalmente se o seu objetivo é sair do país, é bom você se acostumar com uma visão diferente do jornalismo. E se você for ficar no Brasil também, eu acho que é bom você incorporar um pouquinho umas ideias estrangeiras, literalmente, porque, enfim, sempre você pode aprender alguma coisa útil. E Paulo, para a gente encerrar, para você, café com o quê? Café com bolo de milho e pão de queijo. Muito bom, né? Muito obrigada. Paulo, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom poder te entrevistar e conhecer um pouquinho mais sobre a sua carreira. Obrigado, o prazer foi meu. Muito bom estar com vocês. Gente, então o programa fica por aqui. Obrigada por vocês que assistiram. Tchau e até a próxima.